Meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou o pastor Azoilza Herbinato, estou aqui pregando da minha casa, estou de óculos com a blusa branca, uma parede amarela. Sou pastor da Igreja Metodista, servindo em Vital, Brasil, Niterói, Rio de Janeiro. É com alegria que estamos aqui no início do ano de 2022 para continuar a nossa missão de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus 27, versículo 22. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Nós vamos desenvolver daqui a pouquinho a nossa reflexão a partir desse versículo. Vamos orar a Deus? Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade maravilhosa de estarmos começando um novo ano na Tua presença, refletindo sobre a Tua palavra e tentando discernir o tempo que nós estamos vivendo, Senhor, para entender o cenário que nos cerca enquanto discípulos e discípulos de Jesus Cristo. Vem, Senhor Deus, com a Tua graça, repousar sobre cada um de nós, sobre os nossos ouvintes, sobre os irmãos e as irmãs que estarão louvando a Deus nesse instante, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que haja salvação, libertação, cura, Senhor, edificação na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Convido vocês para estarmos juntos louvando a Deus. Louvemos ao Senhor. Segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais
Dá-me forças, ó Senhor, para te seguir quando difícil for. Que eu já não mais queira revidar, quando um outro meus direitos usurpar. Sei que o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Miserável homem que sou, mas dou glória a Cristo Jesus, Salvador. Somente tens o poder, e por isso eu te clamo, vem me socorrer. Tu conheces o meu coração, como quero te seguir, ó, dá-me direção. Pois o mal que eu não quero muitas vezes vou fazer, mas o bem que eu desejo, esse não. Quão grandioso foi teu amor, Salvador, ao morreres por mim, pecador. Quão grandioso. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus, e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz, ele nos ajuda a carregar a cruz, ele nos ajuda a carregar a
poderoso pra me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. A vitória, a vitória, Edificados com esses maravilhosos cânticos que prepararam os nossos corações, a nossa alma, para receber a reflexão da Palavra de Deus. Lembrem-se que nós lemos Mateus 27, versículo 22. Que farei então, disse Pilatos, de Jesus chamado Cristo? Pilatos estava diante de alguém incomum, superior ao templo, à política, ao Antigo Testamento, superior às liturgias do culto, no templo, os sacrifícios, alguém maior do que a história e aos estadistas. Tentou se desvencilhar daquele julgamento por mãos alheias. A sua esposa recomendou-lhe que saísse do caso, que se declarasse incompetente para o julgamento em função da sua jurisdição. E em certo momento ele disse, eu creio que profundamente tocado e imprensado pela multidão, ele disse, o que farei de Jesus chamado Cristo? É uma questão muito séria. O que faremos de Jesus chamado Cristo no decorrer do ano de 2022? É a partir dessa pergunta de Pilatos que lhes apresento outro questionamento. Deus está longe dos políticos ou os políticos estão longe de Deus? Esse seria ou é o título da nossa reflexão. Deus está longe dos políticos ou os políticos estão longe de Jesus? Lembre-se que Pilatos era um governador. Pretendo responder trazendo para a reflexão o slogan divulgado pelos meios de comunicação desde 1º de janeiro de 2019, que diz: o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Já que houve interesse perigoso em mencionar o nome de Deus num programa de governo, isso deveria ocorrer no início da frase. Ou seja,
Deus acima de todos. E ainda assim, a expressão continuaria teologicamente defeituosa, porque gramaticalmente todo refere-se às coisas mais específicas. O antônimo de todo é nenhum. Nenhum. Todos é um pronome indefinido e plural. É um conjunto de coisas ou um conjunto de pessoas não especificadas nem determinadas. Então, vocês já começam a entender a nossa análise gramatical. A primeira parte da expressão diz: o Brasil acima de tudo. Esse pronome indefinido, singular, refere-se à totalidade das coisas, o que é importante, aquilo que de fato conta, vale a pena, o que realmente importa aos defensores desse slogan, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é o mundo da política, com seus valores de injustiça, com seus valores de amor, perdão e reconciliação. Esses são os valores do reino de Deus. Mas o mundo da política, com seus acordos, privilégios, imunidades, e não ao reino que Jesus Cristo veio estabelecer. A análise gramatical esclarece que Deus ficou com as coisas não especificadas, não determinadas. Deus ficou com as coisas ditas espirituais, com o mundo metafísico. Para os políticos, o interessante é Deus ser mencionado na Constituição e ter um crucifixo em cada gabinete. Deus perto só se estiver na cruz, só se for um crucifixo. Deus vivo precisa estar lá no alto, tão distante que não percebe, pensa os políticos, que não percebe os viventes e sobreviventes que estão na base da pirâmide. Estamos entendendo agora? Eu acredito que sim. Não basta, irmãos e irmãs, queridos e queridas, parecer verdade. É necessário ser verdade. Aprecio um sistema político com muitos defeitos, mas ainda não inventaram outro melhor. É a democracia. Não aprecio as teocracias, nenhuma delas. Aprecio pessoas dignas, verdadeiras, transparentes e competentes para os cargos públicos, para os 3 tipos de legislativos e para o poder executivo. Aprecio indivíduos que não se escondem e nem se utilizam da religião para os seus projetos. Até porque eu defendo o Estado laico, e o Estado é laico. O Estado não está envolvido com religião. Quem gosta de teocracia poderia escolher o Paquistão, poderia escolher o Irã, quem sabe outros países
onde tem a teocracia. A primeira blasfêmia teológica é tentar arrumar um lugar para Deus, numa hierarquia imaginária, onde eu fico logo abaixo dele, logo abaixo de Deus, ressuscitando a ideia da divindade dos reis que existiam lá no passado. O slogan, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ignora a proibição bíblica de tomar o nome de Deus em vão. Quem o fizer não será inocentado. Tomar o nome de Deus em vão significa quebrar a reputação, quebrar o caráter e a autoridade de Deus, conforme Êxodo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, de modo irrelevante, desnecessário e inútil para angariar prestígio das pessoas, num fingimento, numa maneira de manipulação das pessoas. Não serão inocentados aqueles que tomam o nome do Senhor Deus de maneira descomprometida com o reino dele, com o reino de Deus, como um mecanismo de chantagem ideológica, como um trampolim eleitoral, como um tipo estranho de fé que justifica a violência com textos bíblicos isolados e descontextualizados. Não adianta, meus irmãos e irmãs, falar de Deus e deixar as pessoas abaixo do nada, como nós estamos presenciando. Não é à toa que o ódio, a desinformação, a exposição da vida alheia, o ocultamento de informações e vários tipos de intolerância estão sendo naturalizados em nosso país. E a maioria das mulheres agredidas no Brasil se declaram evangélicas. Que evangelho é esse que nós estamos vendo sendo tão divulgado em nossos dias? E eu me lembro aqui de uma expressão da poesia do poeta cearense Braulio Lessa: onde o ódio habita, o amor não vive. Irmãos e irmãs, onde o ódio habita, o amor não vive. Onde há ódio, onde há vingança, onde há perseguição, onde há mentira, o Espírito de Deus não está aí. Aí não é lugar de habitação do amor. Mais uma vez, o slogan "O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" atropela um dos princípios fundamentais da reforma protestante do século XVI com Martinho Lutero. Qual é esse princípio? A separação da igreja do Estado. Isso foi uma conquista da reforma protestante. É uma conquista dos novos estados que surgiram logo depois da reforma protestante, com desvinculação com a igreja, com autonomia e independência em relação ao outro. E Lutero, esse monge, propôs e foi vitorioso na separação da religião do Estado,
por conseguinte, surgiram inúmeros estados desvinculados da instituição religiosa. E nós nos apropriamos das conquistas da Reforma Protestante. A Igreja de Jesus Cristo, a Igreja é independente do Estado. A Igreja, independente do Estado, exerce o seu caráter profético, denunciando a corrupção, os conluios, as injustiças sociais, os altos salários em detrimento da população sofredora. Sim, meus irmãos e irmãs, a Igreja precisa ter independência, precisa ter autonomia em relação ao Estado e os poderes constituídos. A Igreja tem uma missão profética na terra, meus irmãos e irmãs. E a gente não pode misturar as coisas, porque não funciona dessa maneira que nós estamos vendo aí. Além dessas considerações que estamos expondo aqui, a expressão o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, constitui-se numa afronta à nova aliança inaugurada por Jesus Cristo com os 27 livros do Novo Testamento. Na nova aliança descobrimos o Emanuel, o Deus conosco. Ele desceu lá do alto. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, ele desceu das alturas. Graças a Deus. Passou pelo ventre de uma mulher pobre da periferia. Nasceu durante uma viagem, numa estrebaria, fora das quatro paredes. E isso é um escândalo para quem espera um Messias potente, poderoso, conduzido num carro blindado, com seguranças armados, exigindo lugares sofisticados, com condecorações, com medalhas, com títulos, com graduações, com coroa. Isto é uma pancada nesse sistema que nós presenciamos em nossos dias. Porque nós estamos falando de um Deus que se esvaziou da sua glória, descendo do céu, vivendo entre as pessoas como modelo de vida. Esse estilo de vida de Jesus Emanuel não inspira os religiosos de retóricas vazias e pagãos na prática, que só escutam quem lhes é semelhante, quem lhes é adequado, quem defende as mesmas ideias que eles defendem. Sim, irmãos e irmãs, Cristo esvaziou-se para que aparecesse Jesus de Nazaré, que orienta a não resistir ao mal, que disse que quem com a espada fere será ferido. O filósofo Hegel teria dito que a encarnação é monstruosa, porque o Verbo se fez humano. Tem ao seu redor mulheres, crianças, doentes, forasteiros. Alguém que toca e que é tocado, que fala e que escuta. Esse é o nosso Deus, é Emanuel, que não está lá em cima, mas está aqui embaixo.
alguém que transforma a água em vinho, que multiplica os pães para os famintos, profundamente diferente dos donos da política e da religião no Brasil. Esses mercenários não se esvaziam nunca, não se esvaziam de nada. Eles são antiquenoses, anti-esvaziamento. Estão cheios de egoísmo, de narcisismo e de avareza. É o que mais importa para eles e para elas. O Deus dos seguidores, das seguidoras da Nova Aliança, não está acima de todos. Ele está no meio de todos e de todas. Ele disse que estaria sempre conosco. Ele foi o Deus que se tornou humano, humano sem perder a divindade. Ele veio experimentar a condição humana, experimentou a rejeição, as acusações, discriminações, prisão, açoites e morte na cruz. Esse é o Emanuel, é o Deus conosco. Não é o Deus que está longe de nós, que os políticos querem longe deles, para não presenciar as suas falcatruas. O Deus dos cristãos e cristãs está no caminho conosco, conversando com os oprimidos, desconsolados, enlutados, delinquentes, ateus, injustiçados pelo sistema. Graças a Deus, ele veio buscar e salvar os perdidos e excluídos do sistema. Ele recomendou perdoar até 490 vezes, que significa o infinito. Ele recomendou amar os inimigos, oferecendo-lhes comida e água, se necessário. A andar a segunda milha, quando a gente for obrigado a andar a primeira. E a se reconciliar com o adversário depressa, enquanto está com vida e caminhando aqui na terra. A não mentir, a não desejar o mal a ninguém. Esse é o Deus que nós servimos e seguimos. Não Deus lá em cima, mas o Deus aqui embaixo, um Deus da paz, um Deus do amor, um Deus do perdão, da reconciliação, um Deus que tocou as pessoas e ainda nos toca pela fé e pela presença do seu Espírito Santo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, para o Deus do Novo Testamento não há hierarquia, não há senhores, não há mestres, não há estrutura patriarcal. Todos e todas são irmãos e irmãs e participamos da mesma família da fé. E nunca é diferente por causa dos homens e das mulheres. Não. Ele diz que vence o ódio é com amor. E onde, como eu disse ainda há pouco, onde há ódio, o amor não vive. Nós estamos numa situação de ódio, de perseguição, de cancelamentos, de exclusões. Deus não está nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está longe dessa situação. E quem não ama as pessoas não pode amar a Deus que não vê. Por isso ele disse que quando visitamos os presos, notem bem,
Quando visitamos os presos e os doentes, nós visitamos a Ele. Quando alimentamos o faminto e vestimos os nus, nós estamos fazendo a Ele mesmo. São palavras do grande julgamento de Mateus, capítulo 25. Então, o Deus acima de todos é uma ideia que conduz à abstração, que se dissolve na distância, que garante impunidade, que não se envolve no mundo dos indivíduos. Um Deus está longe, que abandonou a sua criação. Ou seja, Deus cuida das coisas aí de cima e deixa as coisas daqui da terra que eu cuido. Eu aqui, os donos do poder, estão à frente dos processos decisórios. Deus fica para lá porque aqui é comigo. É a ideia dos dois reinos, o reino de Deus e o reino dos homens. Mas só existe um reino, é o reino de Deus, que engloba tudo e todos. É o reino que Jesus Cristo veio inaugurar. Queridos e queridas, para os poderosos das classes dominantes, estar logo abaixo na hierarquia de um Deus que está acima de todos, confere autoridade para perseguir as pessoas que professam tipos diferentes de fé. Quanta perseguição em nosso país, porque as pessoas têm outra fé, para debochar das pessoas que sustentam ideologias diferentes. Os donos do poder político e religioso se unem em nome de um Deus, com letra minúscula, de um Deus supostamente ausente, como escolhidos da divindade, para expor e condenar ao vexame os que têm orientações sexuais diferentes. Deus não condenou, Deus não tem pressa para condenar ninguém. Por que que as pessoas têm uma pressa imensa de condenar e mandar as pessoas ir para o inferno? Na leitura do Novo Testamento a gente não encontra Jesus fazendo esse tipo de coisa. E é nesse processo de seleção social, dificulta o desenvolvimento dos portadores de deficiências físicas, dos moradores da periferia, dos negros, dos indígenas. Vacinas e alimentação são negados para as crianças. Isso está muito longe de ostentar esse slogan teologicamente confuso, que não resiste a uma simples análise gramatical. Os influentes e poderosos sempre utilizaram nomes de divindades e, em nome delas, promoveram e promovem medo, insegurança, alinhamento ideológico. Um Deus que serve para culpar as pessoas e, em nome dele, cancelar as pessoas, matar as pessoas, matar por falta de emprego, ou matar por falta de hospitais, ou matar por falta de oportunidades, ou matar por falta de medicamentos. Emmanuel, Deus conosco, perturba os negócios dos Herodes de todos os tempos. Sempre trouxe perturbação e ainda perturba. Interessa a um Deus fora do cotidiano da humanidade. Basta constar na Constituição o nome de Deus.
Basta um crucifixo na parede, mas desejando ou não, como disse Jung, desejando ou não, Deus está e estará sempre presente. Cabe a nós, queridos e queridas, responder essa pergunta nesse início de ano. O que faremos então de Jesus chamado Cristo? O que, e agora no singular, o que farei então de Jesus chamado Cristo? É uma decisão que cabe a cada um de nós. Isso vai definir a nossa trajetória até o final do ano de 2022. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, e que o Espírito Santo possa trazer discernimento para a sua mente. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Conte em ser guiado pelo Espírito de Deus, não pelos falatórios vazios e mentirosos dos homens e mulheres que lideram a nossa nação. Nós precisamos ser guiados esse ano pelo Espírito de Deus, com a bênção de Deus sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Um feliz 2022, com muitas dificuldades, com muitos problemas que nós vamos ter, com acirramento do ódio, disputas terríveis, mas nós vamos em nome do Senhor. Amém. mestre procura, ao perguntar confuso, onde posso encontrar a vida, o que fazer pra reviver o dia em que nasci. Embora fosse tão piedoso e conhecedor da lei de Deus e dos profetas, fosse até doutor, batia no peito um coração cansado das letras do saber, na mente o vazio, a escuridão, angústias do viver. Vendo seu sofrimento, Cristo lhe declarou que era preciso renascer para alcançar o reino eterno. O que fazer para reviver o dia em que nasci? Quem nascer da carne é carne, filho de mulher, mas o vento sopra livre, seja onde quer. Assim também sopra o Espírito da parte do eterno Deus e faz brotar